beneficia. E, portanto, é um bocadinho também essa agenda que eu venho aqui tentar trazer à vossa consideração, que nós realmente em Portugal é muito importante ganharmos maior conhecimento, maior evidência sobre o impacto das políticas públicas. Por isso, para dar um bocadinho um enquadramento geral, qual é o peso do rendimento de capital no rendimento total da economia? Segundo os dados das contas nacionais, ele situa-se aproximadamente em 43%. Nós sabemos que este valor pode estar um pouco inflacionado, sobrevalorizado. Por exemplo, pode haver rendimentos de trabalho por conta própria que estão em 7 contas nacionais classificados como rendimentos de capital e, de facto, quando nós comparamos isto internacionalmente, o nosso valor parece um bocado elevado, Estados Unidos 28%, Alemanha 32%. Não vou entrar aqui no debate de saber se, obviamente, estas economias não são comparáveis à portuguesa, mas é só para nós termos um bocadinho a ideia da dimensão de valores de que estamos a falar. Portanto, estamos a falar de cerca de 40% do rendimento gerado em Portugal, ou talvez um pouco menos, 35%. Mas, desse ponto de vista, é absolutamente fundamental pensarmos no imposto de capital se queremos pensar numa política de sustentabilidade das contas públicas. Não podemos deixar escapar 40% do rendimento gerado no país. Do ponto de vista da distribuição, portanto, este é o primeiro ponto que eu quis fazer, é um ponto mais de dimensão do problema. Do ponto de vista de equidade, se quiserem, que me parece que é sempre um ponto muito importante nas questões fiscais, se não o principal, nós não sabemos muito sobre o rendimento de capital, não temos dados muito bons sobre isso, porque, enfim, e aliás é algo que é comum a todos os países, não é apenas em Portugal, mas mesmo assim, com os dados que temos, podemos dizer que a distribuição do rendimento de capital é muito mais desigual, é claramente o fator de produção que gera uma maior desigualdade na distribuição do rendimento. Por exemplo, eu tenho aqui 2 fontes de dados que eu pude utilizar para tentar medir essa desigualdade na distribuição do rendimento. Por isso, utilizando os microdados do inquérito às despesas das famílias, que são do INE, e a última edição disponível é de 2009, está para sair brevemente de 2014-2015. A distribuição, o que é que nós obtemos? Obtemos, em primeiro lugar, este facto absolutamente extraordinário, que é que das 9.489 famílias que estão neste inquérito, apenas 4% reportam rendimentos de capital. O montante total de rendimentos de capital que observamos nesta amostra é muitíssimo inferior ao total de rendimentos de capital, portanto nós temos aqui um problema que nós conhecemos quando olhamos para dados de famílias, é que nós, para percebermos o que é que está a acontecer ao rendimento das famílias, temos que olhar para amostras que vão buscar de forma desproporcional famílias de altos rendimentos, e isso é verdade para os rendimentos de trabalho, muito mais para os rendimentos do capital, porque obviamente são essas empresas que têm mais rendimentos de capital e, portanto, quando nós olhamos para uma amostra representativa, está-nos a falhar uma enorme parte. E isso reflete-se nestes números. Quando nós olhamos para os rendimentos de capital que podemos observar neste tipo de inquéritos, eles claramente não somam àquilo que nós sabemos que são os rendimentos de capital do país. Se nós calcularmos o coeficiente de Gini, que é uma medida, enfim, da distribuição do rendimento, eu somei aqui os rendimentos de capital da propriedade, mas separando-os, a conclusão não é muito diferente. Temos um coeficiente de Gini de 0,73, que é provavelmente subestimado, porque eu não estou aqui a ter em conta, não é? Estou a excluir toda uma série de famílias que são aquelas que detêm a maior parte dos rendimentos de capital e que simplesmente não me aparecem nos dados. Quando nós comparamos isto com o coeficiente de Gini do rendimento de trabalho, é de 0,38, do rendimento disponível é de 0,37, portanto estamos aqui a ver realmente uma enorme diferença do ponto de vista da distribuição do rendimento. O peso do rendimento, reparem, para reforçar este meu ponto, que nós, para termos uma caracterização da distribuição do rendimento de capital e dos rendimentos também de trabalho, mas de capital principalmente, temos de facto ter amostras da população que olhem, que vão buscar de forma desproporcional famílias de altos rendimentos. Temos este número que é absolutamente, fala por si. O peso do rendimento de capital no rendimento monetário das famílias, nestes dados, é de 3%. Portanto, claramente, a maior parte do rendimento de capital do país não está a aparecer nestes dados. Se nós olharmos para uma fonte de dados do Eurostat, que tem a vantagem de ser mais recente, portanto, olhar para 5 anos mais tarde, em 2014, há mais famílias que reportam rendimento de capital, mas o peso continua a ser muito diminuto, 1,6% do rendimento total vem do rendimento de capital, portanto continuamos a não estar a perceber exatamente o que é que está a acontecer ao rendimento de capital, no fundo ele está-nos a fugir. Atenção, quando eu digo que está-nos a fugir nos dados, não é? Não nos está a fugir aos impostos, atenção, isto são amostras em que as pessoas, enfim, respondem ao INE de forma totalmente anonimizada e não têm qualquer cruzamento com a autoridade fiscal, portanto não é por isso que as pessoas não estão a reportar, é porque nós não estamos a ir bater à porta das pessoas que têm estes rendimentos.
E mais uma vez temos um coeficiente de Gini dos rendimentos brutos de capital e de propriedade de 0,68, que compara com o coeficiente de Gini que nós conhecemos do rendimento disponível, que está disponível, enfim, nos sites do Eurostat, do Pordata, do INE, de 0,35. Para além disso, mais uma vez, este já não fui eu que fiz, fui um bocado preguiçosa, fui tirar de uma pessoa que trabalhou com estes mesmos dados do SILC, que é o Survey on Income and Living Conditions do Eurostat, de 2012, mas aqui o que nós comparamos é exatamente este peso dos rendimentos de capital no total de rendimentos das famílias, com o Gini do rendimento de capital, e vemos que Portugal está aqui destacado como um país onde estas famílias, reparem, a amostra representativa das famílias apanha muito pouco rendimento de capital, o que quer dizer, se nós quisermos inferir alguma coisa daqui, que há uma enorme desigualdade que ainda por cima não está aqui capturada, e além disso é também aquele que tem um índice de Gini mais desigual. Portanto, claramente estamos aqui numa situação em que, especialmente em Portugal, devemos pensar de maneira muito especial no rendimento de capital e na taxação do capital, que foi aquilo que me trouxe até aqui. Se quisermos olhar para a propriedade, por isso a propriedade é aquilo que nós, os economistas, chamamos o stock, não é? Que é o que as pessoas de facto detêm. O capital, em princípio, é um rendimento que é um fluxo que se gera a partir da propriedade. Portanto, para a propriedade nós também não temos assim muitos dados. Há um inquérito que é feito em colaboração entre o INE e o Banco de Portugal, que tem a vantagem de fazer a tal amostragem em que vai buscar de forma desproporcional famílias mais ricas, portanto, mitiga um bocadinho este problema das amostras verdadeiramente representativas. Em princípio, nós estamos aqui a conseguir ir buscar uma parte maior da riqueza. E temos aqui uma medida da desigualdade na distribuição da riqueza. Estou a olhar para a riqueza líquida, que é, no fundo, a soma dos ativos subtraídos de passivos. Isto é importante porquê? Porque nós temos 10% de famílias portuguesas que têm riqueza líquida negativa, são pessoas que têm mais passivos do que ativos. E reparem que as 10% de famílias portuguesas mais ricas detêm 52% da riqueza líquida do país. Se formos às 40% de famílias mais ricas, já têm 88% da riqueza líquida do país. Portanto, estamos a falar de distribuições extremamente desiguais. Neste ponto de vista, parece que Portugal é menos desigual do que nos outros países. Portanto, nos Estados Unidos, este valor de 52% é de 72%, em França de 61%. Mas, portanto, estamos a falar de distribuições extremamente desiguais e, portanto, o ponto que eu quero trazer aqui é que não só de um ponto de vista da sua dimensão, da sua importância nos rendimentos da economia, como de um ponto de vista de equidade, nós temos que nos preocupar com estes impostos. Quais é que são as diferentes formas de imposto sobre o capital? Por isso, do lado das empresas é o IRC, que é aquilo em que eu a seguir me concentrarei, e quando olhamos para os indivíduos e as famílias, tudo aquilo que é taxado em sede de IRS também é um imposto sobre o capital, só que é pago pelas famílias. Eu não vou olhar especialmente para esse lado da taxação do capital aqui. E depois temos os impostos sobre a riqueza, não é? Impostos sobre doações e heranças e impostos sobre a propriedade, nomeadamente em Portugal, o IMI. Pronto, como eu disse, eu a partir daqui vou sobretudo focar-me neste aspecto do IRC, mas não quero que deixemos de ter em conta que quando estamos a falar de pagar impostos sobre o capital, estamos a falar de uma série de impostos e que é importante eventualmente termos uma imagem de tudo isto para percebermos exatamente o que é que está a acontecer. Quais é que são os efeitos possíveis do IRC? Quando nós olhamos para os efeitos do IRC, os efeitos aqui são os efeitos, ou seja, o que é que as empresas fazem quando, em face dos impostos que têm de pagar, nós dividimos isto em efeitos reais e efeitos fiscais. O que é que são efeitos reais? Há dois tipos de efeitos reais. Há a diminuição da atividade da empresa, e quando eu pus aqui parte da atividade é porque, de facto, a empresa pode até eventualmente fechar, que é uma forma extrema de diminuir a sua atividade. Nós olhamos muitas vezes o que é que nós queremos dizer por atividade, dependendo um bocadinho das análises que são feitas. Às vezes olha-se para o investimento, às vezes olha-se para o emprego, às vezes olha-se para as vendas, mas enfim, é uma medida do tamanho, da dimensão daquilo que a empresa está a fazer na economia. E há outro efeito real que é a mobilidade internacional, que é a deslocalização de parte da atividade da empresa. Neste caso eu estou mesmo a falar da empresa ir produzir para outro sítio, porque nós também podemos ter mobilidade internacional apenas do lucro, não é? A empresa continua a produzir no mesmo sítio, enfim, ou pelo menos deslocaliza uma parte do lucro que é superior à parte da atividade que deslocaliza. Eu não vou falar muito disso hoje aqui, porque amanhã há um painel sobre concorrência fiscal e, portanto, eu cingi-me um bocadinho aos restantes efeitos. Os efeitos fiscais
são efeitos em que a empresa mantém o seu nível de atividade e simplesmente vai haver um impacto na receita fiscal que é gerada a partir dessa empresa. Como é que a empresa pode fazer isso? A empresa pode reorganizar a sua atividade para pagar menos impostos, pode reafetar rendimentos de lucros para salários de gestores de topo, por exemplo, e andar a manipular impostos entre IRS e IRC. Eu vou-vos mostrar um exemplo de como é que isso pode acontecer. E pode, obviamente, pode fazer evasão fiscal. Portanto, isto aqui, em princípio, estamos no quadro de estas duas estratégias são legais, embora eu remeta depois para aquele cartoon da Mafalda que eu coloquei no início, porque há a legalidade e depois há a moralidade. E a evasão fiscal é obviamente ilegal e uma das coisas que a empresa pode até fazer é, no limite, ir para o setor informal, não é? Portanto, desaparecer dos dados, desaparecer dos olhos da autoridade fiscal, desaparecer das malhas da autoridade fiscal. O que é que nós sabemos sobre aquilo que eu chamo de elasticidade fiscal? Eu chamo como é que, digamos, de todas estas margens, de todas estas diferentes estratégias que a empresa pode ter para reagir aos impostos, que podem incluir efeitos reais ou apenas efeitos fiscais, ou uma combinação dos dois, o que é que nós sabemos, não é? O que é que se sabe hoje em dia sobre como é que as empresas reagem ao IRC? E o que eu vou agora aqui é dar-vos só dois exemplos. Mais uma vez, a minha ideia é dizer-vos um bocadinho aquilo que nós não sabemos, e os exemplos que eu vou dar são dois exemplos de estudos feitos, um para os Estados Unidos e outro para o Reino Unido, em que o que eu quero é convencer-vos que se nós em Portugal tivéssemos dados destes, saberíamos muito mais. Conseguíamos saber com muito maior detalhe aquilo que estava a acontecer no IRS, não é? O que é que estava a acontecer, de que forma é que as empresas estão de facto a reagir ao IRS. Está bem? Portanto, eu estou a usar aqui esta palavra de economista, que é a elasticidade, mas no fundo a minha ideia aqui é perceber de que forma é que o lucro das empresas ou a atividade da empresa reage ao imposto. Os métodos mais recentes para analisar as respostas das empresas, e aliás isso também é verdade para as respostas dos indivíduos ao IRS, utilizam as declarações fiscais individuais. Portanto, o que nós vamos ver é mesmo ir aos ficheiros das autoridades tributárias, obviamente de forma anonimizada e respeitando o anonimato do contribuinte individual ou coletivo, e tentar perceber dessa forma, com essa enorme riqueza de informação, o que é que de facto está a acontecer, o que é que as empresas no fundo estão a fazer reagindo a alterações fiscais. Eu vou exemplificar, como eu disse, com um artigo recente que analisa o IRC do Reino Unido, e só para vos dar uma ideia, estas pessoas utilizam dados de declarações fiscais de cerca de 2,5 milhões de empresas entre 2001 e 2008, isto dá 160 milhões de observações, uma coisa assim. Portanto, estamos a falar deste nível de riqueza de informação, que é algo que em Portugal nós simplesmente não temos, e como não temos, eu vou reforçar sempre este ponto, nós não sabemos muito de quais é que são os efeitos do IRC em Portugal, em todo o caso desta forma quantitativa. Depois há pessoas que têm, enfim, experiências do terreno que também são válidas, mas para nós vermos aqui com uma perspectiva quantitativa, de facto não sabemos muito. Por isso eu tenho aqui o detalhe, mas no fundo eu tenho aqui um bocadinho a estrutura de taxas no Reino Unido. Isto não interessa muito. O que interessa aqui é que veem que há aqui variações, se nós olharmos, por exemplo, aqui para este ano 2000-2001, só para percebermos o que é que estamos a acontecer, as taxas variam quando o lucro tributável ultrapassa as 10 mil libras, e depois voltou a variar quando ultrapassa as 50 mil libras, embora não muito, mas depois tem aqui outra vez uma enorme variação, e reparem que esta enorme variação é comum a todos os anos, quando o lucro tributável ultrapassa as 300 mil libras, e depois volta a ter uma variação quando o lucro tributável ultrapassa 1,5 milhão de libras. E, portanto, o que estes autores fazem, no fundo, é olhar para estes pontos em que as taxas de imposto variam quando a empresa ultrapassa um determinado montante de lucros, e a ideia aqui é um bocadinho dizer, se uma empresa estiver na zona dos 300 mil libras de lucro, tem aqui uma estratégia que pode ser bastante vantajosa, que é pôr-se ligeiramente abaixo dos 300 mil e com isso evitar passar para a taxa de imposto superior, não é? E, portanto, é isso que estes autores fazem. Eles, como têm os tais vários milhões de observações, conseguem perceber se há ou não há, e com aspas, um excesso de empresas concentrado nestes pontos em que a taxa varia. Está bem? É isso que eles estão a fazer, e nós temos aqui, pronto, isto são os gráficos com os tais milhões de observações, mas eles são bastante óbvios. Reparem que quando nós temos aqui os tais 300 mil libras de lucro, temos claramente, isto é a distribuição das empresas, por isso as empresas estão aqui, isto é o valor dos lucros,
Isto é para diferentes anos, mas não importa muito. O que importa aqui é que nós temos aqui os vários valores de lucro e temos as empresas, de facto aqui, enfim, um número determinado de empresas está aqui localizado e depois quando chegamos ali, quando estamos a aproximar dos 300 mil, de repente há um número gigantesco de empresas que se concentra ali, não é? Portanto, isto claramente, quer dizer, isto a olho nu é algo que parece estranho, não é? Não há nenhuma outra razão a não ser a fiscal para haver uma série de empresas ali a concentrar-se nas 300 mil libras. Isto é comum a todos os anos e eu tenho aqui outro para as 10 mil libras, que são as empresas mais pequeninas, e mais uma vez temos o tal pico, não é? Portanto, temos aqui as empresas com lucros baixinhos e tal, e depois de repente quando estamos a aproximar dos 10 mil, sobem lá para cima e depois voltam a descer e voltam a ter um comportamento muito mais natural, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa de realmente estranho. Então o que é que eles fazem? Eles observando um bocadinho e tentando inferir a partir desta evidência estatística qual é o tipo de reação aos impostos que pode explicar aquela concentração de empresas naquele montante de lucros, eles chegam a várias conclusões muito interessantes. Chegam à conclusão, por exemplo, que um aumento de 1% na taxa de imposto leva a uma diminuição de lucro tributável de 0,14% nestas empresas que estão ali a bater nas 300 mil libras. Para as pequenas empresas, obtêm uma elasticidade muito maior. Reparem que a elasticidade é 3 vezes superior. Um aumento de 1% na taxa de imposto iria diminuir o lucro tributável em cerca de 0,54%. Portanto, é realmente bastante superior. Eu chamo a atenção que é sempre inferior ao aumento da taxa de imposto, portanto, não temos aqui nenhuma evidência da chamada curva de Laffer, não é? Que é aquela ideia que aumentar os impostos diminui a receita. Não há aqui nada disso. Mas, no entanto, há de facto esta evidência de que as pequenas empresas têm uma elasticidade superior. E aqui é que se vê o interesse de termos acesso a estes dados com uma grande riqueza de informação. O que é que estes autores, estes economistas pensaram? Pensaram, mas se calhar o que está aqui a acontecer é que estas empresas mais pequenas têm mais facilidade em fazer aumentar os salários dos gerentes ou dos sócios gerentes, ou até podem ser trabalhadores, a pessoa deixar de ser uma empresa e passar a ser um trabalhador por conta própria e, no fundo, manipular aqui a carga fiscal que vai para a sede de IRS e para a sede de IRC. E eles, como têm acesso, têm, enfim, relações privilegiadas com a autoridade fiscal, com os serviços de Receita Fiscal de Sua Majestade, que é como se chamam no Reino Unido, conseguiram fazer esse cruzamento, portanto, conseguiram cruzar as declarações fiscais em sede de IRC das empresas com as declarações fiscais em sede de IRS dos seus gerentes. E chegaram à conclusão que, de facto, o que estava a acontecer era que havia aquilo que nós chamamos tax shifting, que eu não sei a tradução, penso que não há tradução para português, que no fundo é isso mesmo, é simplesmente transferir rendimento de uma sede fiscal para outra sede fiscal. É isso sobretudo que as empresas estão a fazer. E reparem que parece haver uma elasticidade do rendimento combinado das empresas dos seus donos de 0,2%, que é muito mais parecido com este 0,14% que aqui está, e o que está a acontecer de facto é que, havendo um tratamento mais favorável do rendimento em sede de IRS do que em sede do IRC, e se essa diferença de taxa de IRS e IRC for de 1%, eles estimam que 0,5% do rendimento que seria tributado em sede de IRC normalmente transfere-se para IRS. E, portanto, no fundo, o que é que isto nos diz? Diz-nos que é importante nós termos acesso a este tipo de dados detalhados porque conseguimos perceber exatamente o que é que as empresas estão a fazer. Em vez de pensarmos, nós olhando para este número de 0,54%, podíamos dizer, bem, mas então isto para as pequenas empresas é verdadeiramente catastrófico. Não podemos aumentar os impostos das pequenas empresas. Se calhar não. Se calhar não é assim tão catastrófico, porque o que está verdadeiramente... Há uma parte do que está a acontecer, uma parte desta elasticidade, desta diminuição do lucro tributável, é simplesmente rendimento que está a passar sob a forma de salários ou de outras compensações de rendimentos de trabalho para os gerentes. Tenho aqui outro exemplo, que também usando dados uma grande riqueza de dados e dados muito detalhados, mostra outra coisa interessante, que é nós não podemos andar a fazer também, se nós queremos perceber exatamente o impacto dos impostos, nós não podemos extrapolar de momentos diferentes do ciclo económico. E este artigo o que faz, neste caso é nos Estados Unidos, utiliza algo que existe no código. Em Portugal, quando as empresas têm prejuízos, podem usá-los para diminuir a carga fiscal no futuro. Nos Estados Unidos tem uma coisa especial, que eles podem usá-los para diminuir a carga fiscal no passado, na verdade. Portanto, o que eles fazem, eles mandam à autoridade fiscal uma declaração dos prejuízos presentes e a autoridade fiscal manda-lhes um cheque de um reembolso dos impostos que eles pagaram no ano passado e no outro ano antes. E em 2002 e depois em 2009,
houve uns pacotes fiscais que permitiram às empresas aumentar o número de anos onde eles podiam ir buscar esse dinheiro. Portanto, se eu tiver um prejuízo este ano, posso ir buscar dinheiro aos impostos que paguei em 2016 e depois posso ir buscar a 2015 e a 2014 e a 2013, aumentaram para 5 anos. Isto, na prática, o que faz é uma possibilidade das empresas que têm prejuízos de ir buscar dinheiro muito rapidamente à autoridade fiscal e, portanto, de criar ali um montante, e é interessante perceber o que é que as empresas fizeram com esse montante. E o que este autor conclui é que em 2002 as empresas até aumentaram um pouco o investimento, e obviamente que isto são sempre pacotes que são apresentados como pacotes de estímulo ao investimento, e portanto ele conclui que de facto houve um aumento do investimento, mas em 2009 já não houve. O que aconteceu foi que as empresas estavam a sair de uma enorme crise e estavam muito avessas ao risco e com imenso medo do futuro e provavelmente com dificuldades gigantescas de liquidez, usaram o dinheiro para aumentar o fundo de maneio e não investiram quase nada. E portanto, isto que é que chama a atenção? Chama mais uma vez, nós com estes dados, com uma riqueza de dados, podemos também pensar nos efeitos de uma política fiscal, nomeadamente em sede de IRC, mas não só, não vão ser os mesmos consoante o ciclo económico, isto é muito importante. Muito bem. Em Portugal, o que é que nós sabemos? Sabemos pouco, porque não temos muitos dados. Nós podemos fazer alguma coisa com os dados do Sistema de Contas Integrados das Empresas, do INE, embora isto seja problemático, porque no Sistema de Contas Integrados das Empresas nós não observamos o lucro tributável, não observamos a matéria coletável também, portanto temos realmente um problema. Eu tenho aqui um exemplo que foi feito por uma pessoa lá da faculdade, uma estudante nossa de doutoramento. Isto já agora é a tal evidência de que as empresas se concentram excessivamente, neste caso em Portugal, lucro zero. Reparem na quantidade enorme de empresas que está aqui que reportam lucro zero. Mais uma vez, isto é um pouco estranho, não é? Porquê? Porque é a partir de lucro zero que elas começam a pagar impostos. E o que esta nossa colega lá da Nova estudou foi perceber um bocadinho qual é que foi o impacto do e-fatura nas oficinas, cabeleireiros e restaurantes. Se bem se lembram, foi a primeira despesa que nós pudemos deduzir desta nova e-fatura em sede de IRS foi nestes 3 setores em especial, dos quais havia a percepção que eram setores que tinham uma fuga aos impostos especialmente importante. E, portanto, o que ela concluiu foi que, portanto, o que é que ela diz? Ela vai simplesmente olhar para esta evidência estatística que se vê quase a olho nu, que é, de facto, esta excessiva concentração de empresas aqui a declarar lucros zero, que aliás é a questão de pensar que estas empresas destes setores estão a fugir aos impostos, eventualmente, isto não tem que ser fuga aos impostos, atenção. E ela chega à conclusão que, de facto, quando nós analisamos os anos imediatamente antes e imediatamente depois da introdução desta reforma, o número de empresas destes 3 setores que declaram lucro zero diminuiu e dos restantes autores aumentou, e portanto há aqui até alguma evidência que esta dedução tenha tido um impacto no sentido de trazer estas empresas para declararem lucros. Atenção, não sabemos o que aconteceu ao nível da atividade das empresas, não é? Mais uma vez, nós estamos agora aqui a falar de efeitos fiscais, não estou a falar de efeitos reais, e seria obviamente importante quantificá-los. Muito bem. Por isso, para concluir, tinham-me dado 20 minutos e eu já os ultrapassei. Por isso, pelos números que eles representam, não podemos descurar, e não só pelos números, como pela questão da equidade, não podemos descurar a fiscalidade sobre o capital. Do ponto de vista do IRC, é muito importante quantificar as diferentes margens. As margens são as diferentes estratégias que as empresas podem adotar em resposta ao IRC. Algumas têm impactos reais na economia e outras não têm. Há evidência de que os impactos no nível da atividade económica são mais baixos do que uma análise simplista dos dados poderia levar a crer, e portanto é mesmo muito importante nós termos estes dados, e portanto em Portugal, e é aqui que eu termino, não sabemos assim muito, precisamente por causa da falta de dados. Agradeço a vossa atenção, muito obrigada. Acabo aqui com mais um pequeno cartão de carreira.